Mas afinal, o que é split de pagamento? Nesse vídeo eu vou tentar explicar de forma simples quais que são as consequências, o que dá para a gente economizar, o que não dá, tem que declarar ou não. Mas como nem tudo são flores, a gente tem que falar de algumas fundamentações legais também, porque já vai acontecer uma coisa que eu vejo muito acontecer. Nem todos os contadores sabem o que é um split de pagamento. Então, desde que você procure uma ajuda por fora e etc., talvez, se esse contador ele não for especializado na área da saúde, não trabalhar com clínicas ou também em negócios digitais, porque o split é muito comum, talvez ele não faça a mínima ideia do que é isso, tá? Mas, para a gente se basear, a gente tem a Lei 12.865, que basicamente instituiu os meios de pagamento aqui no Brasil de forma legal, seja eles maquininha de cartão, TED, DOC, que existia antigamente também, entre todas essas outras formas dos meios de pagamento. Para regular essa lei, para atualizá-la, a gente tem essa resolução do Banco Central de 2021, que ela vai instituir outros tipos de meios de pagamento também. Tem checkout digital, tem arranjo de pagamento, tem adquirente, tem subadquirente, tem a maioria dessas informações nessa resolução do Banco Central de 2021. Em detrimento disso, a gente teve toda essa polêmica do Pix aí no início do ano, que veio pela 2219, que foi uma outra instrução normativa que dizia que todos os Pix seriam regulados. Isso aí não é novidade para ninguém, porque já era antes, e para saber se era antes ou não, a gente olha aqui nessa instrução normativa de 2015. Ela institui a E-Financeira, que nada mais é do que uma obrigação que essas instituições financeiras têm de informar para a Receita Federal qual foi toda a sua movimentação ao longo do mês, tá? Revogou essa aqui, mas essa de 2015 ainda continua o mesmo. Além disso, o split de pagamento ele já está incluso na reforma tributária, tá? Hoje em dia a gente não tem uma lei específica para o split de pagamento, porém, com a reforma tributária agora, isso já vai ser uma coisa amplamente difundida, tá? Então vamos lá. O que é split na verdade? Split nada mais é do que dividir em inglês. Então ele é muito comum em prestadores de serviços com comissões. Não sei se vocês já tiveram acesso a Hotmart, ao Kiwify, etc. Tem a pessoa que faz o curso e a pessoa que vende o curso. Então, esse split de pagamento é importante para mandar um pouquinho para a pessoa que fez o curso e mandar o outro pouco para a pessoa que vendeu esse curso, tá? Mas vocês podem ter pensado, salão de beleza entra nisso? Não, não entra, justamente porque ele já tem uma legislação específica e etc. Então, o split de pagamento pode esquecer para salão de beleza, tá? Ele já tem outra legislação mais específica. Além disso, ele evita essa bitributação. E no caso aqui da clínica, a gente vai usar essa FinPet, que talvez seja essa subadquirente mais famosa aí na área da veterinária, que atende basicamente, como o próprio nome diz, clínicas veterinárias, pet shops que trabalham com comissões de veterinários, tá? Mas como que funciona esse split na prática? Vamos saber o que é split na prática mesmo. Eu gosto de dar o exemplo mais de clínicas médicas, porque nem sempre clínicas veterinárias, o próprio veterinário emite a nota para o hospital. Questão econômica, questão tributária, fiscal e trabalhista, mas vamos trabalhar aqui com uma clínica médica de fato, porque eles sempre fazem isso, tá? Então bora lá. A gente tem um cliente, tem um paciente que foi fazer uma consulta na Avelar, por exemplo. E com esses R$ 100 dentro da Avelar, ele foi lá, pagou para a maquininha da Avelar e pronto. A Avelar ela vai pagar um imposto sobre esses mesmos R$ 100, tá? Só que o médico que consultou esse paciente, esse cliente, ele vai ter que emitir uma nota, porque ele vai receber R$ 40 da Avelar, ele vai ter que emitir uma nota para a própria Avelar. Ou seja, ele vai estar, depois desse dia aí, ele vai estar com R$ 40 no bolso dele. E ele vai pagar um imposto sobre R$ 40. Então vocês concordam comigo que o total recebido vai ser só R$ 100, porém a gente vai ter uma base
para ser calculado esse imposto aqui sobre R$100, R$140. Ou seja, R$100 da clínica médica e R$40 do próprio médico. Ou seja, aqui a gente está sofrendo uma bitributação em cima desses R$40. Então, o que a gente faz para fugir disso aí? A gente faz o split. Como que funciona com esse split? O cliente vai lá, paga, seja por meio de cartão de crédito, débito, Pix, e os valores já são transferidos logo de cara para cada prestador. Ou seja, a clínica médica, que no final ia ficar com R$60 depois de ter pagado o médico, ele vai ter vai pagar o imposto somente sobre R$60 a partir de agora. E o médico, ele vai receber os outros R$40 da mesma forma e vai pagar os mesmos impostos sobre os R$40. Então vocês conseguem notar que para o médico não mudou absolutamente nada. Nada. Da mesma forma que não muda para vocês veterinários. Porém, para a clínica médica, a Avelar, no caso do exemplo que eu dei aqui, ele diminuiu 40% da base do imposto dele aí. E além disso, no final a gente vê que a gente não teve nenhuma bitributação aqui. Por quê? Porque a gente recebeu R$100, foram movimentados R$100 e a gente vai pagar imposto em cima dos mesmos R$100. Não vai ser os mesmos 140 do caso anterior, sem split, tá? Então veja bem como que é feita essa operação de fato. O cliente paga, tá? Paga na maquininha, seja ele por crédito, débito, Pix, da forma que for na maquininha. Nessa maquininha, inclusive, ele pode dividir até 24 vezes com os próprios juros da maquininha, que não são muito altos. Então é um chamariz a mais para o cliente fazer procedimentos mais caros, que ele pode dividir ao longo de 2 anos aí praticamente. O cliente paga, então o valor vai para uma conta bolsão. E nessa conta bolsão, a parte do veterinário vai para a conta do veterinário no banco e a parte da clínica vai para a conta da clínica dentro do nosso banco também. Ou seja, no próprio exemplo que eu dei lá, isso aqui dá para dividir facilmente entre a conta do veterinário e a própria conta da clínica. E por que eu cito essa conta bolsão? Porque não necessariamente todas as operações elas são feitas o split no próprio momento da operação. Então, próprio exemplo, como já funciona hoje em dia, pode-se considerar uma semana de faturamento, uma semana de trabalho, e no final todo o split dessa semana de trabalho do veterinário, da anestesista, do raio-x, do ultrassom, etc., o que for, pode ser transferido para a conta do veterinário em forma de split. Da mesma forma que a gente pode fazer no final de cada dia, no final de 10 dias, no final de 15, no final de mês a mês, como eu imagino que já aconteça hoje de qualquer forma. Então, voltando àquele exemplo lá, basicamente a gente vai dividir o que vai para o veterinário e o que vai para a clínica, de fato, fica com a gente. Então, vocês conseguem ver aqui que nada mais é do que um encurtamento de caminho. O dinheiro que já viria direto já vai para o veterinário, e o dinheiro que viria para a clínica já vai direto para a clínica também. A gente não tem que passar pelo caixa da clínica para depois passar pelo caixa do veterinário. Além disso, ser muito mais rápido, ainda vai encurtar esse caminho e vai diminuir a tributação de qualquer forma. Mas muita gente chega e vai vir me perguntar, vai ter essa dúvida: tenho que declarar esses valores? Meu Deus, isso aí não devia nem estar sendo perguntado. É óbvio que deveria ser declarado, tá? Essa instrução normativa 2219 de setembro do ano passado, que falava dos valores do Pix, etc., deixou muita gente com medo. Mas não mudou absolutamente nada. Só alguns outros arranjos, só alguns outros meios de pagamento, por exemplo, checkout de loja online, que agora é tributado, que agora eles são obrigados a enviar essa declaração, mas antes, maquininha de cartão tinha que declarar. Se você movimentou 2.000 antes, você tinha que declarar também. Mas assim, eu sei, você pode receber, fica a seu critério, vai declarar ou não vai? A Receita pode pegar? Pode. Mas veja bem, olha esse exemplo aqui. Obviamente, isso aqui é um exemplo absurdo com que comparado aí,
Isso aqui era um calheiro. O cara era MEI, ou seja, ele podia faturar até 81 mil no ano. Olha as receitas dele aqui. Ele fez de transferências para o CPF, para o próprio CPF dele, 1.140.000. E ele vendeu na própria maquininha 1.450.000. Olha a loucura que foi isso aí. Tá? Então, olha o tanto de omisso de faturamento que ele tinha. Mas o que acontecia com ele? Ele chegava, recebia, sei lá, o serviço deu 5 mil, mas a parte do serviço dele mesmo seria só 1.000, que ele ficaria com ele. Porém, ele pegava do patrão dele lá, da pessoa que ele estava prestando o serviço, esses 5 mil, comprava 4 mil de material lá e fazia o serviço, pronto, acabou. Mas ele ficou com 5? Não ficou com 5, ele ficou só com 1.000. Mas isso aqui apareceu aqui. Outra bestagem que ele fazia, ele ia lá, passava o cartão dele na própria maquininha. Isso aí era considerado faturamento também para o próprio MEI dele. O cara foi multado em 250 mil aqui, que tá uma complicação doida, porque dizendo ele que não tem nem dinheiro para pagar um advogado para entrar com uma ação contra o Estado para ver isso aí para ele. Então, olha a loucura que foi isso aí. Tá. Então, isso aqui serve basicamente por exemplo que tudo antes já era fiscalizado. Então, se você está recebendo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tá tudo fiscalizado do mesmo jeito. É declarado? Tudo certinho? Não tem que se preocupar. Não é? Tem que se preocupar sim. Pode chegar a algum ponto. Eu imagino que Receita Estadual e Receita Federal não vá atrás de pessoa que realmente está faturando pouco ali, sei lá, 10 mil, 15 mil e etc. Mas se está na lei, a gente tem que ficar com medo de alguma forma, tá? E olha lá. Receber por split e receber o Pix sem um split não muda absolutamente nada. E olha aqui, naquela própria instrução normativa 1571 de 2015, tá? Olha o que dizia lá. No parágrafo 6º, lendo todas essas coisas aí, olha qual que é a parte destacada. Os saldos e os montantes globais mensalmente movimentados devem ser informados à Receita. Ou seja, ele não fala aqui se você vai receber por Pix, se você vai receber por TED, por DOC, vai ser depósito bancário, se vai ser por split de pagamento ou qualquer outra forma. As instituições financeiras, elas informam o montante global. Eles não querem saber o que fala lá, qual foi a fonte. Eles querem saber o total que foi movimentado. Então, literalmente, não importa de onde você recebeu, importa o quanto você recebeu. Caso der algum problema, aí sim você tem que ir lá explicar qual foi a origem, tá? Então, finalizando, é basicamente isso. Perguntas eu estou à disposição. Vou deixar o link aqui do contrato da Finpet para vocês darem uma olhada. Se tiver algum amigo advogado, pode olhar também. Mas é basicamente isso, só falando que vai ter um split de pagamento e que não tem problema nenhum e que não vai mudar absolutamente nada. Muito obrigado.